Bom, galera, é o seguinte. Vamos começar no indecizão, tá? O que eu tinha comentado com vocês? Essa região de consolidação dele. O que eu mencionei para vocês? Que a gente tem liquidez na parte de cima e liquidez na parte de baixo. E o mercado, inclusive, ele vem nessa parte daqui de prêmio, né? Cai para o desconto e vem pegar toda essa liquidez, inclusive ele pegou a liquidez do final. Então, aqui é uma região de sell side liquidity, tá? Então, essa região executou ordens vendedoras, principalmente de varejo, certo? Justamente para dar liquidez para o institucional, para jogar o mercado para cima. Com isso, ele rompendo essa estrutura, tá? Por mais que seja liquidez todo esse movimento, a gente tem que traçar a nossa nova referência, certo? Então, o que que a gente tem que fazer? Eu fiquei com uma ordem posicionada aqui, eu deixei para ver se o mercado pegava para eu dormir posicionado. Ele não executou e eu não consigo tirar ela agora, só na hora que o mercado abrir. Tá? Então, considerem essa ordem aí. Bom, seguinte, o que que acontece, tá? Vamos entender aqui. O mercado veio, pegou toda essa região de liquidez aqui. Estou no gráfico de 1 hora, tá? Pegou essa região de liquidez aqui e já voltou, tá? Tanto que aqui a gente podia até dar uma trucada, né, no movimento. Eu até estava com uma ordem, a ordem não foi executada, né? Mas depois a gente conseguiu pegar um tradezinho no índice aqui no gráfico de 1 minuto. Por mais que o mercado foi feio, a gente conseguiu pegar aí 400 pontos. Bom, seguinte, lembra, o mercado veio, rompeu uma estrutura. Tá vendo que ele rompeu esse fundo? Então a onda que rompeu gera para mim uma referência. Então, aonde está essa onda? Essa aqui, ó. Tá vendo? Vamos mudar de cor. Deixar ela que ela é a nossa principal agora. Então, essa estrutura aqui, ela é importante para a gente. Vamos apagar um pouco de coisa aqui. Depois eu mostro o tradezinho de sexta num minuto para vocês. Tá? Mas vamos apagar tudo aqui para ficar bem clean. Beleza. Ó, o mercado já pegou essa liquidez, já pegou essa liquidez. Beleza. O que que acontece aqui? Então, a gente está com essa região. A gente tem região de prêmio, região de desconto. E a gente marca nossos pós de interesse aqui. Então, a gente tem esse carinha aqui como intenção vendedora. A gente tem um Fair Value Gap aqui também, certo? E a gente tem também um order block bem em cima do equilíbrio do movimento, tá? Vocês vão ver que eu não gosto muito desse cara aqui, certo? Bom, com isso, a gente pode tradear a mitigação do movimento, tá? Só que a gente não pode perder essa visualização aqui também de que existe liquidez na outra ponta. Onde está a liquidez? Então, deixa marcado esse ponto de liquidez aqui, certo? Que ele é importante também. O mercado ainda pode vir aqui, tá? Então a gente precisa entender esse macro e voltar tudo. Lembra, pegar a liquidez embaixo, pegar a liquidez em cima e depois tomar rumo para o seu lado. Mas antes de tudo, estopar todo mundo que vai comprar aqui e que vai vender aqui. Tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Onde já se viu vender em região de fundo aqui? Não existe, tá, galera? Isso aqui é só liquidez para institucional. Bom, com isso, vamos descer nosso tempo gráfico, certo? E vamos refinar os nossos movimentos. Desci para o 15 aqui, ó, já posso descer, subir, na verdade, meu order block aqui para essa região. Aqui temos o Fair Value Gap, vou pegar a parte de cima dele que me interessa. Meu order block foi lá para cima, tá vendo? Então eu vou conseguir dar uma leve refinada aí na estrutura, certo? Esse Fair Value Gap eu posso até estender lá para cima, tá? Esse order block, ele tem um aqui e uma região aqui. Lá numa hora a gente não vê nada, tá? Desse cara aqui. O que que a gente pode fazer? Podemos simplificar lá para cima? Pô, se eu quero vender mais caro. Então, é melhor vender aqui do que aqui. Então, eu vou ignorar esse cara aqui. Inclusive porque, a princípio, o ponto de liquidez está aqui, né? A princípio. Tá? Temos aqui ponto de liquidez. E olhando aqui, o que que a gente tem? Tá? Vamos lá. Vamos ignorar essa compra aqui minha, tá? Essa linha azul não é nada, então que a gente tem que observar? Como a gente pode treinar a mitigação do movimento, certo? O que a gente tem que observar? Onde teve quebra de estrutura.
Então aqui, ó, como é que eu identifico isso? Olha, topo, fundo, topo, fundo. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele quebrou sua estrutura. Então, opa, se a gente observar aqui, a gente teve um choque do movimento aqui, que deu início na mitigação do movimento, certo? Então vamos descer um pouquinho mais o tempo gráfico para a gente visualizar isso melhor aqui, ó. Tá vendo? A gente teve o choque do movimento aqui. Inclusive, esse choque do movimento, né, ele cria para a gente uma micro-referência, certo? Essa micro-referência valida regiões lá embaixo para a gente, tá? Então, a gente tem essa região validada. A gente tem um Fair Value Gap aqui, outra aqui, tá? Vou deixar esse aqui marcado. Daqui a pouco a gente tenta melhorar isso também no tempo gráfico menor. Inclusive, olha que interessante. O mercado ele veio aqui nessa região. Aqui, ó, ele não rompeu essa estrutura. Tem duas maneiras de você considerar rompimento aqui. O Luiz, como é que ele considera? Quando o corpo do candle fecha acima. Então, aqui, ó, fechou acima da máxima, rompimento. Qual é a outra maneira? Só do fechamento. Ó, o fechamento desse candle foi mais alto que esse. Então, pode-se forçar um rompimento aqui, um boss, por exemplo? Pode. Só que olha o cuidado. Quando você força esse boss aqui, então você tem que ter essa manha. Ó. Quando você força esse boss aqui, não tá errado, tá? Eu tô olhando aqui, para mim não teve boss, então eu tô com essa referência ainda. Você vai puxar essa referência aqui, ó. Tá vendo? Você vai estar com a referência menor. Só que você tem que tomar um certo cuidado aqui, que é onde está a liquidez, né? A liquidez está nesse fundo. Essa liquidez joga para esse POI para o mercado voltar. Então, assim, não está errado se você está olhando aqui. Só toma cuidado onde está a liquidez, que igual aqui, olha aqui, que interessante. Eu fiquei com essa compra aqui, olha aqui que ele ficou de me executar, tá? O que que eu estava observando aqui, ó? Que o mercado criou liquidez nesse fundo. Só que ele pegou só a pontinha da liquidez, ele não jogou tanto para baixo. Olha aqui minha ordem onde ficou para executar para eu dormir posicionado. Eu já ia dormir com 350 pontos, né? Apostando que o mercado vai vir lá para cima ainda, certo? Então, eu ainda considero aqui essas regiões de liquidez, certo? Então, aqui você pode colocar liquidez nessas estruturas. Se você está olhando essa referência, que foi a onda que rompeu o boss aqui, se você estiver forçando isso aqui como um boss, tá? Você não está errado, ok? Só que você teria que ter tomado cuidado, por exemplo, vou comprar aqui nesse POI. Você comprou, o mercado voltou, e aí você ficou em cima da liquidez. Então, sim, você vai ter que descolar o stop um pouco, ou você vai ter tomado esse stop aqui, certo? Por isso que você tem que tomar cuidado sempre o ponto mais importante, que é o quê? Aonde está a liquidez, para você não ser a liquidez para o mercado. É isso que vai te diferenciar ali nas estruturas. Bom, então a gente está olhando essa micro referência aqui, ó, micro aqui, certo? Estou olhando esse POI maior, tá? Tô olhando esse Fair Value Gap, tem um Fair Value Gap aqui para cima, mas ele já foi mitigado, então não me interessa, tá? Só deixa eu traçar para vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui tem um Fair Value Gap, ó, mas ele já foi todo mitigado, então tchau. Não me interessa mais nenhum toque nele, certo? A galera que tá aqui ao vivo comigo, depois no final, tá? Eu vou abrir o chat para dúvidas aí, então quem tiver as dúvidas vai anotando em tudo, que depois no final eu tiro. Se eu analisei algum ativo, vocês podem me pedir aí também. Fechou? Ah, bom, que eu estou esperando aqui? Vou puxar lá por um minuto, só para a gente filtrar esses pós nossos. Ó, beleza. Meu Fair Value Gap mantém aqui, você tem um outro aqui, você tem um POI aqui. Ó, esse Fair Value Gap meu, eu posso até trazer ele para cá, tá vendo? Então ele está junto com o meu AB. Vamos ver o tamanho só desse AB. O tamanho dele, ele passa de 200 e poucos pontos. Então, para mim, meu stop não cabe aqui. No caso, eu teria que refinar minha entrada para metade dele, para caber meu stop de 160 pontos. Eu ponho stop máximo de 170 pontos nas operações, tá? Então, minha entrada teria que vir refinada para metade dele, tá? Para o mercado pegar essa liquidez e continuar o seu movimento para cima. Caso o mercado venha a romper essa estrutura, então ele fechar, ele fechar acima dessas regiões, tá? Você pode até considerar essa máxima aqui. Você terá um boss, tá? Você terá um boss aqui. Logo, você tem uma nova referência e você vai fazendo movimentos de mitigação. Então, vou só desenhar aqui, ó,
traçou, você tem sua referência nova, tá? Essa referência já era. Você usa essa referência nova, a onda que rompeu o boss, e aí você vai tradar esse movimento. Então, o mercado vem, cria sua referência, cria um ponto de liquidez. Tá vendo? Aqui, ó, esse fundo é liquidez para ser manipulado e jogar para um pós seu, para você continuar esse movimento altista, certo? Você não compra no topo, você não vende no fundo, pelo amor de Deus. Você não é a liquidez aqui, a gente usa a liquidez a nosso favor. Tá? Então, o índice a gente vai esperar isso. Eu só não tirei essas marcações aqui, ó, pelo fato de eu ter. Você pode até tirar ela, tá? Porque ela já foi rompida. Só marca o ponto de liquidez. Tá? Que aqui vai ter manipulação do mercado, certo? Esses são seus pós de interesse. Ok, vamos ver se eu refinei eles para o 5. Não preciso refinar, meu stop já está pequeno aqui. Tá? Quem quiser refinar esse Fair Value Gap do 5 pode trazer para cá, por exemplo. Tá? Esses 3 candles aqui. E aí você desconsidera essa parte, você vende mais caro, melhor ainda. Você fica refinado. Agora, Luiz, e se o mercado abrir guepado para baixo? O que eu faço? Vamos supor que o mercado abre para cá. Aí, você vai só aumentar essa referência sua de queda, esperar uma quebra de estrutura. Quebrou a estrutura, você vai fazer sua micro referência para entrar no movimento de mitigação dessa onda. Porque aqui não é lugar de venda, certo? Luiz, eu posso pegar um POI lá de trás, por exemplo, eu estou vendo este POI aqui, eu estou vendo esse POI aqui, vou puxar ele lá para cá, assim, assado, e vou bater um risquinho aqui. Mais ou menos, tá? Seu stop é grande aqui, ó, eu já não gosto. Você deixa ele marcado para você e lá espera a troca de estrutura no micro. Eu acho muito mais saudável do que você bater um risquinho entre aqui. Já expliquei isso para a galera da mentoria. Esse trade aqui eu não gosto muito, tá? Justamente pelo fato de às vezes você tá pegando essa faca caindo, tá? O mercado pode vir direto. Aí você tá batendo risquinho entre aqui. Então, como é uma referência do passado, deixa tocar nela e quebrar uma estrutura muito mais saudável. E seu stop aqui está desproporcional. A gente não vai fazer day trade com stop de 700 pontos, né? Pelo amor de Deus. Beleza? Índice feito. Vamos para a doleta. Doleta deu nossas entradas, tá? A gente está com essa referência macro, ó, tá? Eu peguei essa referência macro. A gente até comentou que daria para forçar essa micro referência, então ó, o mercado veio, ele consolidou e rompeu. Então ele fez o nosso famoso Rayleigh Base Rayleigh, tá? Então se você puxa a sua referência daqui até aqui, não está errado, tá? Não está errado. Então ele até deu as compras aqui, mas ele deu tanto na referência macro quanto nessa micro que você pegou. E o mercado expandiu agora. Chegou na região de prêmio, tanto da micro quanto da macro também. Tá? Então, por exemplo, se você está olhando essa referência, tá? A onda que rompeu está aqui, ó, também normal. Ele deu compra nos dois aqui, ó, nessa região de fundo, certo? Bom, o que você tem que observar aqui? Foco do mercado é expandir, mitigar, pelo menos na região de desconto, para expansão de novo. Então, o foco do mercado é o quê? Romper essa estrutura. Se ele não romper, ele vem buscar liquidez para depois romper, certo? Então, a gente está numa região de prêmio aqui. No micro, se a gente olhar, a gente teve o choque da estrutura aqui, criou essa micro referência, já mitigou, já rompeu e já criou essa nova região aqui, ó, micro. Tá vendo? Que a gente está traçado nela. Pode pegar um finalzinho aqui da onda. Então, é normal o mercado, talvez, vir para essas regiões aqui, certo? Para essas regiões. Ó, tem um Fair Value Gap aqui e tem mais em cima também, então. Tem esse aqui também. Então, isso eu estou marcando no macro, depois a gente refina, tá? Então é normal o mercado, talvez, se ele não conseguir romper aqui, vir buscar aqui para depois vir para esse topo, tá? Então, como ele está no prêmio da micro, no prêmio da macro, você pode estar buscando
algo do tipo mitigação dessa onda para essa região de desconto. Inclusive, ó, o mercado veio, fez um choque, criou essa micro-referência minha que está em laranja, certo? Ó, ele veio na região de prêmio, inclusive a gente tem esse order block aqui, esse último, ele pegou na bundinha dele, pagou, depois veio pegar a liquidez no topo, continuou nesse OB que não foi testado e está nele ainda. O que você pode observar aqui? Ó? Repara que eu tracei uma outra referência aqui dentro. Vamos apagar tudo isso. Vamos lá, apagar isso, apagar isso. Essa referência ainda está aqui. O fundo dela é liquidez para jogar para esses pós, certo? Então vamos estender ele aqui. Isso mini dólar, tá, galera? Você pode esperar a confirmação da confirmação. Que isso? Ó, o mercado veio, estava fazendo topos e fundos ascendentes, quebrou a estrutura, criou uma micro-referência. Veio testar a última estrutura. Você vai vender nesse POI? Beleza, ó, vendeu, pode ter estopado. Olha essa outra referência que você está, porque você está muito micro. Seu stop saudável em cima dessa estrutura, tá? E aí ele foi de novo, ó, aí você pega a confirmação da confirmação, ó, ele veio, aí você não entrou ainda. Olha aqui, ele não quebrou a estrutura aqui? Quebrou a estrutura, tá vindo da entrada de confirmação de novo. Então, o que a gente pode esperar aqui, ó? Vamos lá, vamos marcar quebra de estrutura primeiro. Então, ele quebrou a estrutura, certo? Criou a micro-referência, tá vendo? Ele até mitigou no 50, mas não rompeu, então você mantém. Inclusive, você usa esse topo para liquidez. Ele já veio capturar essa liquidez, né? Certo? E valida teu pó lá em cima. Ó, pode estar muito grande? Filtra. Você pode filtrar lá para o topão. O stop fica menor. Qual o problema de filtrar tanto? O problema de filtrar tanto é que ele pode não chegar nessa estrutura. Ó. Deixa esse do 5 marcado. Você tem duas entradas aqui nessa estrutura, certo? Você tem o mercado vindo fazer isso. Você tem o mercado vindo fazer isso. Só que toma cuidado com essas vendas, porque o foco ele tá interessante essas vendas, tá barato. A gente tá vendendo, eu digo, o stop tá barato, mas a gente tá vendendo caro. Mas lembra, o foco do mercado é vir romper aqui, ó. Então a liquidez principal tá aqui, ó. O mercado pode vir reto aqui. A gente tá só tradando a estrutura micro dele, que é, ó, tá vendo que ele já embananou demais aqui? Esse aqui é o famoso triângulo do varejo, né? Que se aprende com figura gráfica, né? Ó, o mercado vem afunilando, ó. Onde está a liquidez? Aqui e aqui. Então ele pode jogar aqui, voltar aqui para fazer isso. Então toma cuidado, tá? Toma cuidado para que não ser a liquidez. Sempre toma cuidado com isso, certo? Então aqui a gente está apostando o mercado parar aqui para vir buscar essa liquidez aqui de baixo. Essa liquidez joga para desconto, para ir para cima romper o boss macro dele ali, certo? Então a gente pode esperar isso. Se o mercado abrir aqui para cima, né? Aí você estende sua referência e vai esperar quebra de estrutura. Certo? Bora para Forex. Do nada. Ó, EURUSD, galera. Seguinte, EURUSD. Vamos começar no macro aqui. A gente está com essa referência macro. Ó, quem quiser puxar, vamos puxar uns 4 horas para a gente começar a ver. Ó, o último rompimento dele foi aqui, certo? Ó, desse fundo. O choque foi aqui. Lembra, a gente estava com a referência altista, tá? Quando ele rompeu aqui. Então, esse fundo, que era o principal, como é que a gente simplifica a nossa referência? Então, a gente pode fazer o seguinte. Ó, o que a gente estava olhando aqui a última vez? Ó, o mercado veio, rompeu essa micro referência de queda que estava, rompeu para cima. Então, a onda que rompeu, qual foi? A onda que rompeu foi essa. Então, você estava com essa referência. Ele não mitigou, você veio para cá, estendeu, e ele rompeu sua referência. A onda que rompeu sua referência foi qual? Essa aqui, ó. Essa. Tá vendo? Então, essa aqui, ó. O mercado não mitigou, continuou rompendo, a gente estendeu. Então, a gente está nessa referência aqui do EURUSD no mapa. Passar por uma hora para a gente ver os movimentos mais tranquilos, tá? Vamos marcar tudo de novo, os pós, né?
Vamos fazer tudo de novo. Tá? Aqui, olhando no macro, a gente tem esse POI numa hora, certo? Tem um OB numa hora. A gente tem o Fair Value Gap aqui, ó, nesse ponto. Tá vendo? Tá? O que a gente tem que tomar só cuidado aqui? Lembra, quanto mais simplificado a gente puder fazer a nossa referência, melhor é. Tá? Então a gente está entendendo que a gente está numa estrutura de desconto, certo? Vamos apagar tudo isso aqui. Inclusive, a gente fez uma compra nele. Vamos rabiscar tudo de novo, tá? Essa aula é mais longa justamente para isso. Depois, durante a semana, lá dentro da mentoria, a gente vai fazendo análise diária, só atualizando essas referências. Então, essa aula era mais longa justamente para a gente marcar nossa referência macro perfeita, tá? Lembra, ó, aqui, mercado não mitigou, a gente estende nossa onda. Não mitigou, você vai estendendo ela, certo? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, aqui a gente tem mais POI, tá? A gente pode marcar, você pode marcar. Inclusive, eu gosto muito desse cara aqui, que é um buy to sell. Tá vendo? Ó, esse candle aqui. Ele é um POI muito interessante pra gente. Mas só que eu tô marcando tudo numa hora. Depois a gente vai dar uma refinada, porque nossos stops às vezes não cabem aqui. Beleza? Todos esses topos aqui a gente usa como liquidez. O que que está acontecendo aqui? Ó? O mercado vem topo, topo, topo. Que ele ameaça romper, já rompe fundo. Então o topo tá para cá, topo tá para cá, topo tá para cá. Então aqui a gente tem o nosso choque do movimento. Certo? Choque do 60. Quando acontece o choque, o boss ele cria uma nova referência para a gente. Qual foi a onda que rompeu? Foi essa. Beleza. O mercado vem, então a gente faz uma entrada pensando na mitigação. A gente deu essa entrada, tá? O mercado veio, pegou o último POI e pagou até o último ponto de liquidez, tá? Aqui no macro ele não rompeu, mas no micro a gente consegue forçar esse carinha aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui a gente consegue olhar um boss do movimento de mitigação, tá? Boss de mitigação. Então, essa referência sua vem para cá, tá vendo? E aí o mercado veio novamente, ó. Pegou o último POI aqui e deu sua entrada no final de sexta-feira, certo? E você está nesse trade aqui rolando, ok? Quem não pegou esse trade, o que que pode observar? Pode observar um choque do movimento aqui, um choque para um movimento de mitigação, tá? Ele cria micro referência aqui, vamos mudar de cor para a gente não se embananar, tá? E aí, ó, vamos para o 5. Ele valida nossos pós, certo? Onde que ele valida nossos pós? A gente tem esse pós, eu vou chegar isso aqui para cá para a gente não misturar, certo? Ele cria um ponto de liquidez para ir até o nosso pós. A gente pode marcar esse cara aqui como um breaker block também. Vou para os 15, que ele está muito pequeno. Ó. Vou marcar esse cara como um breaker block, já que a gente tem um gap aqui, pode ser que o mercado só venha até esse breaker block, pare e volta. Então ele é um POI nosso de entrada, certo? Então, um breaker block. O breaker block é um warning block que foi rompido, certo? Então a gente tem esses dois POIs aqui para o movimento ainda, para a gente fazer a entrada de confirmação. Tá? Tudo isso aqui é confirmation. Certo? Beleza. Então o que a gente pode esperar aqui para o euro? Isso e isso. São opções aí que a gente tem. Tá? O cenário mais macro, romper boss, criar sua nova referência para isso. Então você tem essa para chegar nas regiões mais líquidas. Tá? Em 60 minutos eu estava até tentando forçar uma estrutura menor do seguinte termo, do mercado ter esticado, consolidado esse movimento, como ele fez dois fundos, dois topos, eu posso até forçar um rally, desculpa, um drop, base, drop. E aí eu forçaria essa referência aqui, a micro. Quem está com ela não está errado, tá? Quem está olhando essa referência micro não está errado.
Inclusive, estava comprando junto com a gente aqui e vendendo aqui. Tá muito provável que foi notícia aqui, isso aqui estopou, né? Mas não rompeu no macro. Tá? Eu só desconsiderei ela aqui agora porque nos 15 meu ele rompeu essa referência minha. Então eu tirei ela para não ficar com duas referências. Então eu estou olhando justamente isso aqui. Beleza? Estou olhando isso aqui para o euro. Pensando mais na compra nele, nesse processo de mitigação, para depois continuar descendo com ele. O GBP/USD está muito parecido, certo? O GBP está muito parecido. Ele fez o mesmo movimento, né? Ele tinha criado uma referência de alta para a gente. Ele perdeu essa referência de alta, nossa, certo? E criou essa referência aqui para a gente. Vamos lá. Vamos pagar também tudo. Vamos pagar tudo. Vamos fazer do zero aqui. Bom, vamos tomar 4 horas e começar a entender isso aqui. O que eu estava olhando e observando? Vamos pegar o último rompimento aqui, ó. Vamos sempre tentar simplificar as nossas referências, tá? O último rompimento foi aqui, vocês concordam? Então a onda que rompeu foi esse carinha aqui, ó. Ó, olha como eu vou simplificar para a gente o GBP/USD. Tá? Então a gente está olhando essa aqui. Essa onda já mitigou, então eu já posso descer esse cara aqui. Beleza. Achei minha referência principal. Tá? Estou olhando isso. Onde estão meus pós? Vamos descer por 1 hora. Meus pós estão aqui. Tem um pó vendedor. Tá? Tem um logo abaixo também. Isso tudo numa hora, tá, galera? Já a gente vai simplificar também. Tenho pontos de liquidez interessante, que são esses topos aqui. Ó. Inclusive, ele já veio até capturar essa liquidez. A gente pode passar esse ponto como liquidez. Certo? E tentar operar a mitigação dele também. Que a gente fez isso, inclusive, né? O mercado. O que a gente fez? Aqui no 1 hora a gente não consegue visualizar isso. A gente fez um trade nele nos 15, mas vamos marcar o nosso choque numa hora. Tá? Numa hora, ele cria uma onda, certo? Olha essa onda aqui, olha o tradezinho que deu. Você está fazendo um processo de mitigação. Você criou sua referência, validou teu POI no desconto, porque você está no desconto do macro, desconto do micro. Validou teu POI aqui, ó. Entrada, alvo. Olha, ele só pegou, foi lá pagar, voltou e rompeu sua estrutura. O que eu faço agora nessa situação? Eu só aumento minha referência, porque ele não perdeu meu BOS aqui, ó. Tá? Inclusive, ele não mitigou até os 50. Então, eu posso aumentar essa referência e validar meus pós aqui embaixo. Tá? Inclusive, eu posso pegar esse pavio desse carinha aqui, ó. Ele é um pós super interessante. Ah, Luiz, como é que você sabe que aí é um pós? Pode pegar, pega o pavio de um candle macro e passa lá para o micro. Você vai ver que ele é um pós no tempo gráfico menor. Tá? Então, lá, ele deu outra entrada e está. Mesma coisa que o EURUSD. Mesma coisa que o EURUSD. Certo? Bom, vamos descer o tempo gráfico. Vamos simplificar nossos pós aqui primeiro. Ó, filtrei esse, certo? Aqui temos um Fair Value Gap bem no 50%, ele não me interessa. Temos um Fair Value Gap aqui, vamos deixar marcado, vamos deixar marcado. Então essas regiões aqui, elas me interessam também. Ok? Fair Value Gap aqui. Beleza. Bom, aqui, ó lá, olha o tempo gráfico menor. Olha o teu pó aqui, ó. Olha lá, sua entrada na metade. Luiz, não consegui pegar essa entrada, então tenta a confirmação disso. Pega aqui seu choque dos 15, cria sua micro referência, tá? Valida teus pós aqui. Onde você tem pó? Você tem um pó aqui, tá? Cuidado que, tá vendo aqui? Eu vejo esse pavio, ó. Esse pavio muito provável é um pó, eu prefiro ele. Como é que você sabe, Luiz? Sei lá, vamos descer o tempo gráfico. Aqui, ó. Ó, eu gosto aqui dessa estrutura. Tá vendo que você vai dar esse candle aqui, ó, um sell to buy. Só que pega o pavio inteiro aqui, ó, desse cara, tá? Para você pôr o seu stop e pressionar ele melhor. Ok? Esse carinha aqui eu vou chegar para trás para não atrapalhar nossas regiões. E tem mais um poi aqui, tá? Cuidado só para você não gastar todos os seus
trades, né? Num cenário muito micro, tá? Num cenário muito micro. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Então, estou olhando, estou observando isso, ó. No 5, ele está criando liquidez aqui, tá? Para poder jogar lá para o seu point. Então, você pode executar ordens aqui, ó. Pegou, tá? Ó, pegou e foi. No cenário um pouco mais macro, o que que a gente está esperando? O mercado vir aqui para essas regiões, ó. Aqui ele pode ainda fazer isso, tá? Então a gente está interessado mais vender aqui nessas estruturas aqui. Tá vendo que no GBP eu consegui simplificar um pouco minha referência do que no EURUSD? Isso é importante. Sempre que você... Fica essa dica, tá? Sempre que você conseguir simplificar a sua referência, tá? É melhor. Porque a gente está buscando fazer day trade, então referências muito grandes para a gente, nosso stop acaba ficando inviável. Então foca na referência menor, tá? Contando que ela esteja certa, lógico. Certo? Beleza. O SDJPY, vamos lá para 60 também. Ó, o SDJPY, o que está acontecendo? A gente pegou essa referência depois do rompimento desse topo. Puxamos, forçamos até, né? A onda que rompeu essa estrutura. Então, eu peguei essa onda que rompeu esse topo, certo? E aí, ó, o mercado veio nos nossos pós e já está rompendo. Vamos apagar isso aqui tudo. Ó, o que que você precisa fazer aqui? Traça tua massa. Então, o mercado precisa romper essa estrutura. Ele rompendo essa estrutura, ele valida esse carinha aqui. Olha que interessante que está acontecendo. Vamos marcar a referência que a gente estava. Peguei essa onda aqui inteira, certo? O mercado já veio nos pós, já veio. A pessoa que olha, você vê que não é errado, tá? A pessoa que olha o rompimento como fechamento já está com essa micro referência. Inclusive, ó, no pavio, é o order block, já está dando esse trade comprador também, tá? Bom, eu vou continuar com a referência maior, tá? Porque eu não uso isso como confirmação de rompimento. Eu preciso que ele rompe lá para eu poder criar a minha referência. Então, numa hora que eu não vejo nada, ele está na região de desconto, testando aqui. Tem que tomar cuidado que esse fundo, ele está criando possivelmente liquidez para jogar para baixo. Podendo testar pós aqui, né? Ó. Podendo testar pós aqui, ó. Tá? Ó, certo? Bom, o que me interessa aqui? Vamos para os 15. Os 15, a gente já pode observar que o mercado abriu quebrando estruturas, né? Posso até trazer para cá mais saudável. Ó, o mercado já abriu quebrando estruturas. Toma muito cuidado que, olha o que ele fez aqui, ó. Um topo, um topo. Isso aqui, além de ser o boss ali, né? É um ponto extremamente interessante para liquidez. Então, é um equal highs nosso. Tá? Tem liquidez aqui, então cautela, que o mercado pode só capturar para voltar. Ok? Então, não seja a liquidez. Ou seja, esse order block aqui na máxima, eu vou ignorá-lo, porque eu vou entrar na liquidez. Eu vou, assim, a chance de eu ser estopado é muito alta. Então, eu evito esse tipo de entrada nessa estrutura. Certo? Então, estou considerando isso. Você pode puxar sua micro referência de queda. Certo? Essa aqui. Vamos mudar a cor dela só para a gente. Beleza. E o mercado ó, veio aqui agora no 50 e pode vir aqui ainda pegar essa liquidez. Ó, pode fazer esse movimento. Tá? O que a gente pode marcar aqui? A gente tem um breaker block, tá? Um breaker block. E a gente tem um order block lá em cima, né? Que para mim não me interessa, tá? Eu vou clicar não entrar. Por quê? Porque eu estou em cima da liquidez. Eu vou ser a liquidez aqui. Eu não entro nesse fera aqui, não. Beleza? Bom, então aqui ele proporciona venda para gente, tá? Cuidado. Não sei se esse stop está saudável, tá?
mas aqui ele proporciona compra para gente. Então, assim, o STJP é isso. Para mim, ele não está no cenário bom. Esse vai ser o último ativo que eu vou operar, tá? Euro USD está mais bonito, GBP está mais bonito. Vamos ver outros. Áudio USD. Ó, áudio USD. Nitidamente, a gente consegue ver esse último rompimento, ó, do Boss, tá vendo? Ó? Esse rompimento, tá? Aqui ó, a gente consegue ver que esse candle, e se a gente trouxer para o micro, que ele rompeu. Então, a onda que rompeu, qual foi? Foi essa onda? Não. Foi essa onda? Não. Foi essa onda. Então, você traz a sua referência da onda que rompeu. Então, eu trouxe essa referência aqui. Inclusive, o mercado já veio na região mais líquida, tá vendo? Ele pegou toda essa liquidez, já veio aqui, ele pode vir romper direto fundo. Mas ainda temos regiões mais líquidas no topo, tá? Vamos para uma hora. Vamos para uma hora. Beleza. Inclusive, o mercado consolidou aqui, fez um choque do movimento, ó, como ele dá as entradas tranquilamente. Criou sua micro referência, ó, tá? Criou sua micro referência, criou liquidez aqui, pegou sua entrada no POI aqui, ó. Demorou, mas pagou, tá? Pagou aqui agora. Aqui, numa hora, não vejo o rompimento, mas nos 15 eu vejo. Então, eu vou tentar forçar para o micro, tá? A onda que rompeu isso, posso estar estruturando ela para cá? Posso. Ele já perdeu ela, eu estendo ela, certo? Já pegou a liquidez, deu entrada aqui, ó. Igual o EURUSD, GBP-USD. Deu entrada aqui e tá indo, tá? Qual é o próximo ponto de liquidez dele? Aqui ou aqui. Então, o mercado ou ele vem aqui ou ele vem aqui, certo? Foco de vir na região mais líquida. Então, o que que a gente pode esperar aqui no áudio SD? Mercado vindo nesses pós. Ó, inclusive eu tô até com alarme lá. No micro, quem quiser, quem que gosta aí de procurar, né, estruturas, tá? Você pode estar forçando essa micro referência, tá? Que fez o choque. Já veio, já mitigou, já rompeu tipo um boss. E aí você pode estar forçando essas estruturas aqui, ó, como teu POI de confirmação no micro, né? Só cuidado, tá forçando bem. Tudo que você força muito e não tá vendo no tempo gráfico maior, tem que ter um pouquinho mais de cautela, beleza? Para seguir esse movimento. Então, o mercado pode ir. Qual que é o ideal aqui? Ele criar uma liquidez antes, né? Criou liquidez, capturou a liquidez, jogou pro teu pó e foi. Se você entrar direto nele, ainda também tá tranquilo, tá? Então, a gente pode observar essa estrutura aqui. O SDK teve a notícia sexta-feira que deu uma balançada nele, né? O mercado vinha numa estrutura de alta, considerei aqui como um Rayleigh Base Rayleigh, tá? Então puxei minha referência daqui. O mercado veio, já rompeu a estrutura aqui, puxei essa referência, vamos dar um zoom aqui, ó. Puxei essa referência, tá? Tudo trouxe para o micro, né? Aqui no macro ele não rompeu, foi romper só aqui. Beleza, ó. Você traz sua referência para cá, tava com ela, ó, ele rompeu. A onda que rompeu sua referência principal foi essa. Então, essa é a sua nova referência. Que, inclusive, é a que a gente está aqui, ó. Tá vendo? Aquele topinho, este fundinho. Fair Value Gap, OB. Vamos, ó. Trouxe esse OB, trouxe esse Fair Value Gap. Passar por 5, ó. Vejo o mesmo Fair Value Gap no 5, tá? Então, regiões interessantes aí, certo? O mercado veio no processo de mitigação. Ele fez o choque aqui, tá? A onda que fez o choque foi esta onda. E ele está dentro de um POI agora. Qual é a cautela que a gente tem que só tomar cuidado na hora de comprar aí? A cautela é: o preço já mitigou nos 50. Então, o mercado faz um movimento de expansão, mitigação e expansão. Como ele já mitigou, ele pode vir direto para baixo. Então, essa compra ela fica agressiva.
Então toma cuidado aqui com essa compra aqui, por mais que ela está pagando agora. Só toma um pouco de cautela, porque esse mercado já mitigou, então ele pode estar só vindo e expandir para baixo. Qual o cenário ideal aqui? Esperar o mercado romper esse fundo, tá? Inclusive estou com o alarme lá, ou vir testar esses pós nossos, né? Então eu vou esperar ele vir testar esses pós aqui pra gente, tá? Acho que vai ficar mais saudável do que eu fazer alguma entrada aí no meio. Aqui eu não gosto de entrar comprado, tá? Ah, Luiz, filtra aí pro 5, faz a confirmação da confirmação. Ah, aqui teve o choque, beleza, você vai trader nesse movimento. Eu não gosto, tá, galera? Já tá com muito ruído nos 15, eu não vejo nada disso, tá? E o mercado já mitigou, então eu tenho que tomar o dobro de cautela aqui. Então é um papel que um ativo que eu posso dar preferência, espera ele romper as estruturas principais dele, que é justamente esse topo, e posso pôr esse fundo aqui também. Posso trazer o alarme aqui para esse fundo, tá? Porque aqui, se ele rompe esse fundo, aí você vai puxar sua referência e vai tradear a confirmação para o fundo desse movimento. Você vai estar tentando vender aqui no teu fone, certo? Então, isso que é interessante, ok? Aqui comprar eu vou evitar nesse ativo, certo? Para a gente quase finalizar, vou dar uma analisada em ouro ainda, já já eu vejo o chat com vocês. Mas vão mandando aí no chat que daqui a pouco eu leio tudo, tá? Ah, S&P. S&P deu um trade muito bom pra gente de queda. Depois deu um de compra aqui pra gente. Sexta-feira a galera conseguiu pegar uns tradezinhos legais. Estamos com essa referência, né? Ó, vou pegar o 4 horas que é bem tranquilo em chegar a essa referência. Foi um movimento que rompeu esse topo, tá? O que que eu só fiz? Eu tentei forçar um pouquinho a referência menor. Nos 4 horas, eu até consigo ver essa referência, ó, tá vendo? Quem tá com ela não tá errado. Quando eu trago para 1 hora, ó, eu consigo visualizar alguns fundos aqui, né? Tá vendo? Então, a onda que rompeu esse topo foi essa. Então, eu trouxe a minha referência para cá, tá? Lembra, sempre que você puder simplificar a sua referência, interessante ela fica, tá? Você tem mais opções de trade. Lógico que você toma mais risco, mas aqui a gente está aqui para isso, né? Para tomar risco e o stop tá para ser estopado quando a gente errar uma operação. Então não vai ficar me puxando stop para baixo, estendendo, stop é fixo, certo? O mercado quebrou a estrutura no 60, deu uma entrada de confirmação aqui, ó, pagou, inclusive a gente fez essa entrada, depois ele criou uma micro referência, deu outra entrada, rompeu, certo? No movimento de queda, se a gente vê, a gente está com essa referência aqui, ó. O último rompimento estava ali, ó. O mercado não mitigou, não mitigou, não mitigou. Aqui ele mitigou. Então, quem está olhando essa referência de queda também está ok. Vamos pagar um pouco de coisa aqui. A gente traçar tudo de novo. Peraí. Não vou bagunçar a cabeça de vocês. Isso é a última coisa que eu quero. Quero que a leitura fique clara. Beleza. Marcamos esses pós, ó. Marcamos o último pó aqui e um Fair Value Gap. O mercado parou nele. Quem não bateu o RIS 500 vai esperar o quê? Quebra de estrutura. Então, aqui a gente consegue visualizar o mercado quebrando estrutura e ele cria uma referência micro. Vamos mudar de cor ela. Peraí, então, Liz, você está com 3 referências aí, tô bugado. Vamos lá. Estou com essa macro, estou com essa micro de queda, estou com essa micro de alta. Ah, Luiz, mas uma entra em conflito com a outra. Não, não, não. Presta atenção. Eu não estou com essa de queda, não estou com essa de alta, não estou com essa de alta. Olha aqui, o mercado vai me dar compra aqui, ó, de confirmação. Eu estou no desconto da macro, da micro, estou no desconto da macro, estou no desconto dessa vermelha. Desconto, desconto, desconto. Como que entrou em conflito? Está super correlacionado, entendeu? Estou no desconto das 3 referências que eu estou. Então, observa isso, tá? Ó, mercado veio, rompeu o choque, tá? O que que eu posso fazer? Venho para cá, onda que rompeu o choque. Referência pequena, posso estender? Pode. Por quê? Porque a liquidez ficou aqui, ó. A liquidez não ficou no fundo. Então, se você entra aqui, você é liquidez. Então, eu não entro no liquidez. Eu não vou dar liquidez para o institucional, eu vou usá-la, certo? E aí o mercado pega essa liquidez, né? E
faz o rompimento lá. Então, a gente marca um bônus de mitigação. Isso é tudo que eu estou olhando no macro, tá? Então, essa referência minha vem para cá, certo? Beleza. Até onde o mercado pode ir? Vamos lá. A gente tem pós. Vamos marcar os pós no macro primeiro. Temos esse. Isso dá referência de queda. Tá? A gente tem que tomar um pouco cuidado com essa referência. Tá? Temos alguns pós aqui também. Ó, temos pós aqui. Temos Fair Value Gap aqui. Temos este pós aqui também. Temos um pós logo abaixo. Vamos marcar todos mais ou menos aqui. E a gente dá uma filtrada neles. Temos um imbalance aqui, não me interessa, ele já praticamente foi mitigado, certo? E o mercado está aqui novamente. Vamos passar para os 15. Ó, o mercado está aqui novamente. Veio testar, eu até marquei esse ponto como liquidez, mas eu não desconsiderar. Deixa eu tirar isso aqui tudo. O mercado rompeu essa estrutura, certo? Puxei minha referência, marca seus pós. Ó, o mercado parou justamente nesse pó. Embaixo a gente tem um Fair Value Gap. Quando temos um Fair Value Gap e um Order Block, a gente entra na intersecção deles. Ó, quem está nesse trade está certo. Certo? Tá, vamos só marcar aqui. Ó. Quem marcou esse pó? Quem marcou este Fair Value Gap, que ele vem até aqui, ó. Você tem a entrada na intersecção dos dois. Beleza. Você tem quase seu 4-1 lá. Você está nesse trade aí. Tá. Regiões de interesse. Vamos filtrar esses pós aqui, ó. Vamos lá. Lá em cima, posso vir para esse cara aqui. Tá? Esse cara, posso vir para cá. Esse cara, vou pegar o mais caro aqui, ó. Certo? Aqui temos um balancezinho que gerou um fair value gap para a gente também. Então vamos marcar. Beleza. Pós marcados. Certo? Então, qual que é a ideia aqui no mercado? Vir até essa região mais líquida. Detalhe muito importante. No macro, o mercado expande, o mercado mitiga, retrai, mercado expande. Qual que é o foco dessa referência? O mercado vir romper aqui. Então, cautela com essa referência que você está olhando aqui, tá? Eu daria mais uma ideia de entrada por confirmação, eu não bateria risk entry, tá? Porque o mercado pode esticar, mitigar, para depois esticar novamente, aí daria seu trade, mas eu focaria talvez numa entrada de confirmação do que um risk entry, então, porque o foco dele é vir aqui, ó, para continuar a tendência, senão ele não continua a tendência, ele reverte, certo? Então, o mercado está rolando aqui esses trades. O mercado pode romper aqui ainda, criar uma nova referência e você continuar tradando até a região mais líquida. Aí aqui começa a tomar um pouco mais de cautela. Não venderia por risk entry, mas observaria outros pontos, tá? Vamos para finalizar, dá uma olhadinha no ouro só. O ouro deu uns tradezinhos bacanas pra gente sexta. Vamos para 4 horas. Beleza. O que a gente está observando aqui no ouro? A gente está observando esse último rompimento, tá? Que gerou essa referência para a gente. Inclusive, o mercado veio no nosso POI, olha lá o pavio que eu falei para vocês, ó. O mercado veio no nosso POI, tá? Deu a entrada de risco, quem não pegou a entrada de risco, né? Vai pela entrada de confirmação. Olha que belezinha, ó. O mercado quebrou estrutura, você puxa a sua referência, entrada de confirmação, tá? Cuidado com a liquidez, seu stop então vai ter que aumentar para você não ser liquidez, tá? E o mercado volta lá, certo? Faz um boss novamente. A onda que fez o boss, onde estava? Vamos apagar tudo aqui. Ó, o mercado faz um boss, cria sua referência, tá? Essa onda mitiga e já rompe novamente. Então, ele fez um novo boss aqui, ó. Se a gente observar. Tá vendo? E aí o mercado, vamos passar para o micro, para a gente enxergar melhor.
O mercado fez o BOS, puxamos essa nova referência, certo? E o mercado quebra a estrutura. Então, o mercado fez um choque. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? Que ele criou uma referência de baixa agora. Tá? Ó, tá aqui só para a gente não se perder. Então, ele criou uma referência baixista. Só que no macro ele tem bastante espaço ainda para subir. Tá? Inclusive, marca seus pós aqui. Ele está no processo aqui. Ah, Luiz, eu posso então estender a minha referência? Posso estender, tá olhando isso aqui como pode? Pode, tá? Só lembra, marca o quê? Onde está a liquidez, certo? Então, vamos só marcar essas duas referências. E vocês vão ver que as duas vão casar. Como assim casar? Vou marcar de azul, que é de alta, tá? Aqui temos nossos pós. Lembra, o pavio é um poi, ó, tá? O que que você pode esperar aqui de interessante? Olha como as coisas casam, ó, presta atenção, olha aqui, ó. O que que você pode esperar aqui nos 15? Quebra de estrutura, não tá aqui a quebra? Beleza. O que que você pode esperar? Quebra de estrutura, vai criar uma micro de alta, sua entrada para aí. Nossa, Luiz, mas você está comprando aí, ó, na sua de alta, você está no desconto. Na sua de baixa, você está no desconto. Tá vendo como casa? Na sua macro, você está no desconto. Então, você está numa região, cara, tá te falando, na região barata, né? Quando é barato, você vai fazer o quê? Comprar. Entendeu o tanto que é simples? E aí, ó, você pode dar uma entrada de compra para o mercado ir para o ponto que tem mais liquidez. Aqui não é região de venda. Beleza, entrou aqui, você pode estar pensando em venda. Aqui você vai ver que vai descorrelacionar. Então você vai ver que aqui vai entrar no prêmio, você está no desconto do macro. Foi agora. Não é agora. Você pode vender, não está errado. No micro você está na região cara, mas no macro você não está. Se você quer tradar o micro, você tem alvo, você pode tradar, não é errado. Só toma cuidado que quando dá não está correlacionado, por exemplo, prêmio com prêmio, a sua chance de erro é maior. Só isso, tá? Se você está olhando só o micro, realmente você está na região cara do micro, mas no macro você tem mais espaço para subir. Só toma cuidado com isso. Beleza? Se o mercado perder aqui, aí você pode estender sua referência ou então até observar se ele não fez um drop, base drop. Tá? Beleza, galera?